Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade aos nossos estudos com a utilização do livro A Prova Brasil. Hoje com a lição 9 aqui na página 78 e o assunto é sobre expressões algébricas. Então vamos lá. Para resolver um problema, podemos traduzir a situação descrita para a linguagem algébrica por meio de letras, números e sinais. Então, uma coisa bem comum, né, e a partir do 7º ano a gente começa a lidar com isso, é da utilização de letras, né, representando números desconhecidos, tá? Ou números que podem mudar, tá bom? Observe a seguir algumas expressões que podem ser escritas utilizando um número desconhecido. O dobro de um número x. Então, você pode escrever 2 vezes o x ou simplesmente 2x, tá? Então, é mais comum a gente utilizar essa notação aqui, tá? Apenas o 2 e o x. Por quê? Se você tem 2 de alguma coisa, já está indicando que seria o dobro, né? Na sequência, o triplo de um número, a adicionado a 5. Então, ó, o triplo de um número A adicionado com 5, tá? Então, ó, pode ser 3 vezes o A mais 5 ou simplesmente 3A mais 5. As expressões matemáticas formadas por letras e números, ou apenas por letras, são denominadas expressões algébricas. Então, toda vez que se refere às expressões algébricas, já se espera, né, que apareçam apenas letras ou números e letras, tá? Junto aí com operações. Na atividade 1, Carlos trabalha como vendedor em uma loja e sua remuneração é composta de um salário fixo de R$ 1.680 mais 5% de comissão sobre o valor do que ele vender no mês. Escreva uma expressão algébrica para representar a remuneração de Carlos em um mês em que ele vendeu X reais. Então a gente não sabe, tá? Qual que é o valor, né, que ele vendeu, mas a gente aí sabe que ele vai vender uma quantidade. Como essa quantidade é desconhecida até agora, então nós iremos chamá-la de X. Calcule quanto Carlos recebeu em dezembro quando vendeu R$ 4.200. Determine quanto ele precisa vender em janeiro do ano seguinte para receber R$ 2.000 de remuneração. Então, compreenda, qual é a tarefa proposta na atividade, né? Então, nós queremos escrever uma expressão algébrica para representar a remuneração de Carlos. Queremos também calcular quanto o Carlos recebeu em dezembro. E, por fim, determinar o quanto que ele precisa vender em janeiro do ano seguinte para receber R$ 2.000 de remuneração. Então, é tudo isso que a gente vai fazer na aula. Como é composta a remuneração de Carlos, tá? Então, conforme ele explicou aqui, tá? Então, é um salário fixo de quanto? R$ 1.680 mais 5% de comissão, certo? Então, assim que é constituído o salário de Carlos. Então, o salário fixo mais 5% de comissão aí no que ele vender no mês. Em dezembro, aqui se refere o valor fornecido no problema. Então, aqui, ó, nós temos aqui que 4.200, tá? Tá se referindo aos X reais, certo? Então, aqui, ó, esse valor se refere a quanto ele vendeu, tá? Ou seja, seria o valor X, tá? Que valor X você está falando, professor? É o valor que ele colocou aqui, tá? Que a gente vai representar na expressão algébrica. Quanto a janeiro, aqui se refere ao valor fornecido no problema. Já esse valor aqui de 2.000, tá? Então, se refere à remuneração, ou seja, já o salário dele, tá? Final, ao que ele receberá, tá bom? Então, são dois valores distintos aí, o quanto ele vendeu e o quanto ele receberá. Na A, responda. Utiliza-se o símbolo porcento à direita de um número para indicar sua forma percentual. Por exemplo, os números 15% e 7% estão na forma percentual.
Podemos transformar essas porcentagens nas frações correspondentes, com denominador 100, e em alguns casos simplificá-las, tá? Então, pessoal, porcentagem que normalmente a gente vê no sexto ano, tá? Nada mais é do que uma fração. Como assim? 15% é uma fração 15 centésimos, tá? Então, aqui embaixo é sempre o 100, por isso que chama porcento, né? Porque é por 100. E o que significa simplificar? Aqui a gente pode, quando a gente encontra, dividir por um mesmo número, tá? Cujo resultado tem que dar um número inteiro, ou seja, um número que não tem vírgula. Igual, 15 dividido por 5 dá 3. 100 dividido por 5, aqui vai dar 20, certo? Então aí a gente simplificou a fração. Sempre vai dar para simplificar, professor? Não, igual aqui o 7%, não daria para simplificar, tá bom? Transforma o percentual da comissão recebido por Carlos na fração correspondente e simplifica se possível. Então, ó, a fração aí, né, que a gente vai ter que encontrar, é que corresponde a 5%, ou seja, 5 sobre 100, tá? Que número a gente poderia, né, dividir em cima e embaixo para simplificar essa fração, né? Dá para dividir por 5 em cima e embaixo, tá? Então, ó, quando eu dividir o 5 por 5 vai dar 1, e quando dividir o 100 por 5 vai dar 20, tá? 1 sobre 20, certo? Se quiser, dá para escrever esse número aqui na forma decimal. Como assim? Ó? Vamos dividir 1 por 20, tá? Para ver qual é o resultado que a gente encontra de número com vírgula. Lembra lá, ó, quando, né, o nosso divisor está maior que o dividendo, né, o que a gente vai ter que fazer? Acrescenta aqui um zero, 0, aqui, certo? Só que o 10 ainda está menor do que o 20, então ó, mais um 0 e 0 aqui. Agora a pergunta é, né, 20 vezes quanto que dá 100? No caso, 5, né? Então aqui o resultado dá 0,05. Então 5% você pode escrever como 1 sobre 20 ou 1 vinteavos ou simplesmente como 0,05, tá bom? Identifique a expressão algébrica que representa a remuneração do Carlos. Então, ó, lembrando, ó, lembra que o Carlos recebe 1.680 mais 5% do valor que ele vender. Ou seja, é essa expressão que a gente vai utilizar. Ó. Esse valor fixo mais 5%, tá vendo? É o mesmo valor que a gente achou aqui da simplificação, multiplicado pelo tanto que ele vender. Com a expressão identificada no B, determine quanto Carlos recebeu no mês de dezembro. Então, vamos lá. Então, no mês de dezembro, ele recebeu aqui, ou melhor, ele vendeu, né, 4.200. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que fazer 1.680, tá? Mais 0,05 multiplicado pelo quanto que ele vendeu aí, que foi 1.680. Foi 4.200, me desculpe aqui, ó. Esse é o valor fixo, tá? Então, 4.200, certo? Bom, primeiro nós temos que fazer a multiplicação, tá? Então, a gente vai ter que fazer aí o 0,05 vezes o 4.200, tá? Se você quiser dar um pause aí, faça a sua conta e depois você volta para verificar se você acertou, se ficou igual ao resultado aqui da minha, certo? Então, ó, o resultado de 0,05 vezes o 4.200, tá? Dá 210, certo? Por que eu fiz a multiplicação primeiro? Lembra que numa expressão sempre tem que fazer o quê, tá? A multiplicação primeiro, tá bom? Então, ó, a soma do 1.680 com o 210, tá? Dá 1.890. Esse daí é o valor, então, que ele recebeu, tá? No total. Muito bem, ok? Agora, qual, né, vai ser o valor que ele precisa vender para receber 2.000, tá? Observa que ele vai ter que vender, né, com certeza, um valor maior do que o 4.200, porque, ó, vendendo 4.200, o salário dele chegou a 1.890, então vai ter que ser um pouco mais, tá? Então, agora a gente vai usar da nossa expressão ali que a gente assinalou na letra B, tá? Para fazer esse cálculo. Como assim, ó?
O valor, né, do salário dele é representado por essa expressão aqui, tá certo? Quanto que essa expressão vai ter que dar? Ela vai ter que dar 2.000, tá? Por que que vai ter que dar 2.000? Porque é o valor que nós queremos saber, né, que ele tem que vender para receber esse salário, tá bom? O que a gente vai ter que fazer aqui, ó? A gente vai ter que resolver, tá? Essa agora virou uma equação, certo? Isolando o x. O que significa isso? É um processo onde a gente vai deixar o x sozinho do lado esquerdo, tá? E aqui do lado direito apenas os números. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo aqui, ó, 1.680, e eu vou passar ele para o outro lado, tá? Da nossa igualdade. Só que quando a gente passa uma coisa de um lado para o outro, tá? Ela vai ter que inverter o sinal, certo? Então, no caso aqui, vai ficar negativo. Então, vai ficar aqui, ó, tá? Vou vir aqui do outro lado. 0,05x, tá? Igual ao resultado de 2.000 menos 1.680, tá? Então, se quiser dar um pause aí, faz a conta. 2.000 menos 1.680 e verifica se você vai chegar no resultado correto aqui, que é 320, tá? Agora, e para achar o valor do x, tá? Eu quero saber que número a gente multiplica, né, pelo 0,05 para dar 320. Isso é a mesma coisa, né, da gente fazer o seguinte, da gente dividir o 320, tá, por 0,05. Então, a gente vai ter que fazer essa divisão aí, tá? Então, ó, fazendo a divisão do 320 pelo 0,05, tá? Se quiser dar um pause, faz a sua conta e volta aqui para ver se o resultado é o mesmo, tá? Que você encontrou, dá 6.400. Então, isso é o que ele precisa vender, tá certo? Para chegar aí nesse salário de R$2.000, tá bom? Muito bem, então essa foi a atividade 1, tá? Então, seguindo, agora indo para a próxima página, que é 80, nós temos o seguinte problema. Márcio quer começar a fazer aulas de dança. Na academia dançante, o curso de 12 semanas sai por uma taxa única de R$300 e o curso por prazo indeterminado por uma taxa fixa de 60 mais 25 por semana. Márcio também se interessou pela Academia Ritmo, que oferece um curso de 15 semanas por uma taxa única de R$400, ou um curso por prazo indeterminado por uma taxa fixa de 100 mais R$20 por semana. Que expressão algébrica indica o valor a ser pago em cada uma dessas duas academias por um período de X semanas? Se o Márcio quiser fazer um curso de 20 semanas, qual será a opção mais barata? Então vamos lá. O que é proposto na atividade, né? Então, ó, determinar a expressão algébrica, que indica o valor a ser pago, né, em cada uma das duas academias, e determinar, né, qual será a opção mais barata para um curso de 20 semanas. Então é isso que a gente quer nessa atividade. Na B, qual é o valor cobrado na academia dançante pelo curso de 12 semanas e pelo curso de prazo indeterminado? Então vamos lá. Na academia dançante. Então, o curso de 12 semanas, tá? No caso aqui, ó, R$300, tá? Então, R$300. E o indeterminado, nós teremos aqui, ó, taxa fixa, né, de R$60, mais R$25 por semana, tá? Então essa é a forma que é cobrada na academia dançante, tá certo? Qual o valor cobrado pelo curso de 15 semanas na academia Ritmo? Então vamos lá, ó. Na Ritmo, 15 semanas, tá? Sai por um valor aí, ó, de R$400, tá? Então, R$400. E no prazo indeterminado, nós teremos que,
pagar aqui, ó, taxa fixa de R$100, tá? Mais 20 por semana. Então, essas são as duas opções aí das academias, tá? Agora, na próxima página, na 81. Considerando um curso de X semanas, qual será o valor pago na academia dançante? Então, ó, a academia dançante é aqui da letra B. Então, ó, vai ser 60 fixo mais 25x, né? Por quê? É o valor aí, né, que é de 25 multiplicado pelo número de semanas, tá? Qual que é a opção que nós temos? 60 mais 25x, tá? É essa daqui. Escreva a expressão algébrica que indica o valor a ser pago na academia Ritmo por um curso de X semanas. Tá, ó, usando a mesma ideia na Ritmo, tá? Então vai ser 100 fixo, né? 100 mais o 20x, tá? Porque o x está representando aí, no caso, o número de semanas. Considere as expressões determinadas dos itens anteriores e substitua x por 20 em cada uma delas para determinar quanto Márcio pagará cada uma das academias, se optar pelos cursos por prazo indeterminado. Então, vamos separar aqui, tá? Então, vamos primeiro na dançante, certo? E depois a gente faz o cálculo para academia Ritmo. Então, vamos lá. Primeiro, para dançante, né? Vai ficar, ó, 60 mais 20 vezes 20, por quê? Serão 20 semanas, tá? Então, vai ficar 60, igual a 60 mais. Então, sempre a gente tem que fazer a multiplicação primeiro, tá? Então, façam aí 20 vezes 20, tá certo? Que no caso dá 400. Então, no caso aqui vai ficar 60 com 400, 460, beleza? Isso na dançante. Agora vamos para ritmo. Vai ficar, ó, 100 mais 20 vezes 20, tá certo? Porque aí, no caso, são 20 semanas. Então vai ficar, ó, 100 mais... aqui, ó. Peraí que eu fiz uma coisa errada, que é 25. Então, peraí que eu preciso corrigir. É 25 ali na de cima, tá? Que dá 500 aqui, me desculpem. Precisamos corrigir. Então, vai dar 560. Agora sim, tá? Agora sim, na ritmo, que vai ficar aqui 400, ou seja, vai ficar um total aqui de R$500. Bom, se optasse pelos cursos com taxa única e completasse o que falta em semanas com a opção do curso por prazo determinado, quanto ele pagaria em cada academia? Então vamos lá. O que ele está perguntando aqui, que a gente vai ter que novamente separar, é da dançante, tá? E da ritmo, certo? Então vamos lá. Ele falou, ó, se ele tivesse optado, né, pelos cursos com taxa única e completasse o que falta em semanas com a opção do curso por prazo determinado, quanto ele pagaria em cada academia? Então vamos lá. Na dançante, tá? Nós teríamos o seguinte. Na dançante aqui, ó, era 12 semanas, tá? Saía por 300, tá? Tá, mas aí nós estamos querendo saber que 20 semanas, tá? Então, quantas semanas faltaram aí? De 12 para 20, faltaram 8. Aí ele teria que pagar a taxa fixa de 60 mais 25 vezes 8, beleza? Então, aqui, ó, vamos fazer a multiplicação primeiro. Vai ficar 300 mais 60 mais 25 vezes o 8, né? 25 vezes 8 aí vai ficar 200, beleza? Então aí vai ficar essa soma. 300 com 60 com 200, 560, tá bom? Agora vamos ver como que ficaria essa situação para ritmo. Então, para ritmo, a taxa fixa, né, da ritmo lá, ou melhor, para 15 semanas, né, são R$400.
Aí, ele queria fazer 20, então ficaria faltando 5 semanas, tá? Então, nós vamos ter que fazer aqui, ó, 100, que é da taxa fixa, mais 20 vezes o 5. Então, ficaria aqui, ó, 400 mais 100, mais 20 vezes o 5, também ficaria aqui 100, tá? Vou deixar aqui. Fazendo as somas aí, aqui ficaria 600, beleza? Bom, qual a opção mais barata para Márcio fazer um curso de 20 semanas, tá? Então, ó, no caso aqui, né, qual que ficaria a opção mais em conta para ele, tá? Então, ó, se ele fosse, né, fazer na primeira opção aqui, a dançante com a segunda opção, né, daria na mesma, né? E a Ritmo ficaria mais barato, né? Pagando aí, tá? Por semana, tá certo? Então aqui, ó, a opção mais barata de todas é a Academia Ritmo, tá? Pagando por semana, tá? Que foi a que ficou R$500 aí, tá? A mais barata de todas ficou, no caso, a Ritmo, pagando por semana. No caso, o curso de 20 semanas, tá certo? Muito bem. Então, essa aí foi a atividade 2. Seguindo, atividade 3, Matheus é marceneiro e precisa fazer 2 tampos de mesa respeitando as seguintes condições estabelecidas pelo cliente. 1. O tampo deve ter o formato de um quadrado e o outro o formato de um triângulo equilátero. Lembrando, triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados com a mesma medida. 2. O lado do tampo quadrado deve medir 0,5 metros a menos que o lado do tampo triangular. Os 2 tampos devem ter o mesmo perímetro. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. Qual a medida do lado do tampo triangular e do tampo quadrado? Qual o perímetro dos tampos? Então, o que é proposto na atividade, né? Determinar a medida do lado do tampo triangular e do tampo quadrado. E depois calcular o perímetro dos tampos, né? Lembrando que tampo é aquela parte de cima lá da mesa. Quais são as condições dadas para fazer os tampos da mesa? Então, quais são as condições aqui, né? Ó, um tampo, a gente vai acabar copiando, né, o que está escrito ali, ó. O tampo deve ter o formato de um quadrado, tá? E o outro, o formato de um triângulo equilátero. Essa é a primeira condição. A segunda, o lado do tampo deve medir 0,5 metros a menos que o lado do tampo triangular. Certo? E a última exigência aí, que é os dois devem ter o mesmo perímetro. Certo? Essa é a ideia básica aí. Pois a C, o que caracteriza os lados de um quadrado e os lados de um triângulo equilátero, tá? Então, ó, tanto o quadrado quanto o triângulo equilátero tem todos os lados com a mesma medida. Ok? Então, tanto o quadrado quanto o triângulo equilátero tem todos os lados com a mesma medida. Como se calcula, né, o perímetro de um polígono, tá? Então, ó, somamos todas as medidas de seus lados. É assim que a gente encontra o perímetro de um
polígono, tá? Chamando de x a medida do lado do triângulo equilátero. Que expressão representa o seu perímetro? Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui, tá? Então, vamos desenhar aqui como que seria, né, o nosso triângulo, tá? Nosso triângulo seria assim. E, né, como ele é equilátero, todos os lados têm a mesma medida, que ele pediu para chamar de x. Esse é o x, esse é o x, tá? Então, ó, x mais x mais x, quantos x nós temos no total? 3x, tá certo? Então, ó, x mais x mais x, 3x no total. Assim como se a gente estivesse somando uma caneta com duas, com mais uma, né? Daria 3 canetas, tá? Considerando x a medida do lado do triângulo equilátero e a segunda condição dada o problema, como pode ser representada a medida do lado do quadrado? Então, assim, ó, ele falou que o lado, né, do quadrado, ele tinha a medida, né, do triângulo, só que era 0,5, né, metros a menos, tá? Então, ó, a gente vai pegar essa medida, tá, do x e vai tirar 0,5. Então, esse daqui seria, né, o lado nosso quadrado, tá certo? Com base na resposta anterior, determine a expressão que representa o perímetro do quadrado. Então, é assim, ó, aqui, né, vale x menos 0,5, tá certo? Aqui também vale x menos 0,5. Aqui também vale x menos 0,5. E por fim aqui vale x menos 0,5. Quantos x a gente tem aqui no total, né? 1, 2, 3, 4, certo? Então, tem 4x. E o menos 0,5, tem aqui, ó, menos 0,5 com menos 0,5 dá menos 1. Depois, com menos 0,5, menos 1,5. E por fim aqui, menos 1,5 com menos 0,5 dá menos 2, tá? Então aqui, essa é a medida. Escreva a equação que representa a terceira condição para a fabricação dos tampos das mesas, tá? Então, o perímetro do triângulo é esse, o perímetro do quadrado é esse. E ele falou que tem que ser igual. Ou seja, nós temos que o 4x menos 2 vai ter que ser igual ao 3x, tá? Agora resolva essa equação e responda as questões aí propostas. O que significa aí resolver essa equação? A gente vai fazer aquele esquema de novo de isolar o x, ó. O 4x eu vou deixar aqui na esquerda, o 3x eu vou passar para cá, trocando o sinal, e o 2 eu vou passar para lá também, trocando o sinal. Então agora, se você tem 4x e tira 3x, quantos x vai sobrar? Um só. Então vai ficar aqui x vale 2, tá bom? Então a medida do lado do tampo triangular. Se o x vale 2 e aqui no nosso triângulo, né, os lados valiam 2, vai valer 2, tá? Então vai valer 2 metros. Do tampo do quadrado vai ser, ó, aqui não vale x menos 0,5, então é 2 menos 0,5. Se você tira 0,5 de 2, dá 1,5. E o perímetro de cada um, né, que tem que ser igual, vai ficar 3 vezes o 2, né, que é 6. Ou 4 vezes o 2, que é 8, menos 2, que também dá 6. Tá certo? Bom, então a gente vai finalizando por aqui a lição 9, tá certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato e bons estudos aí para vocês. Até mais.